Você já se perguntou o que acontece nos bastidores do mundo espiritual quando nos entregamos ao jejum e à oração? Vou lhe contar uma história que pode responder a essa pergunta. Uma história que se desenrolou nos tempos antigos, protagonizada por Moisés e seus seguidores, os filhos de Israel. Este é o relato dos enfrentamentos contra os amalequitas. Imagine o cenário. Moisés liderando seu povo em uma batalha feroz contra o inimigo Amaleque. As espadas cruzavam o ar, os gritos ecoavam pelo campo de batalha e o destino de um povo estava em jogo. Nesse momento crucial, Deus ordenou algo aparentemente simples, mas profundamente significativo a Moisés. Em Êxodo 17, versículo 11, lemos as palavras divinas. Levanta as mãos, Moisés. E aqui está a reviravolta fascinante. Deus não apenas pediu a Moisés que erguesse as mãos ao céu, mas exigiu que as mantivesse erguidas. Não era um simples gesto simbólico, mas uma obediência física ininterrupta. Por quê? Porque nesse ato de obediência física, algo extraordinário estava acontecendo no reino invisível. Conforme Moisés mantinha suas mãos elevadas, Israel conquistava território e alcançava a vitória. No entanto, quando o líder abaixava seus braços fatigados, os amalequitas prevaleciam. Parece um detalhe curioso, não é? Mas essa história milenar nos revela uma profunda verdade: a conexão entre a obediência física e a libertação espiritual. Alguns podem argumentar: se Deus está no controle da batalha, por que Moisés precisaria erguer suas mãos? No entanto, nesta história, Deus claramente mostrou que nossas ações físicas têm um impacto direto no reino espiritual. A obediência física é a chave para a libertação espiritual. Esta é a mensagem crucial que essa história transmite. Aqui, mergulhamos mais fundo na verdade essencial de que nossas ações físicas têm um impacto transcendental no reino invisível. Na batalha épica entre Moisés e os amalequitas, algo extraordinário aconteceu toda vez que as mãos de Moisés eram erguidas fisicamente. Imaginem-se lá, nas sombras do campo de batalha, anjos foram liberados sempre que Moisés obedecia ao mandato divino de manter as mãos levantadas. Esses seres celestiais não eram apenas espectadores, eram combatentes espirituais. E seu destino estava diretamente ligado à obediência física de Moisés. Hebreus 1, versículo 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para ministrar em favor daqueles que serão herdeiros da salvação. E no mesmo capítulo, Hebreus 1, versículo 17, nos revela que esses mensageiros celestiais são como chamas de fogo. São seres de ar, vento e fogo, cuja ação transcendental se manifesta em resposta às nossas ações físicas. Aqui está o cerne da questão. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o campo de batalha mudava. Os anjos eram liberados e a vitória se aproximava. Tudo isso porque ele agiu fisicamente em obediência à orientação divina. Mas quando suas mãos caíam, o inimigo ganhava terreno e a derrota se insinuava. 1 Timóteo 2, versículo 8, nos exorta a orar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esta passagem reforça a importância das ações físicas na esfera espiritual. Não é apenas um gesto simbólico, é um ato que pode mudar o curso da batalha espiritual. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Agora, vamos explorar mais profundamente o significado da palavra ira. Quando Deus nos instrui a realizar uma ação física como parte de nossa obediência espiritual, Ele não deseja que a realizemos com ira, conflitos ou dúvidas. O ato de obedecer fisicamente às suas diretrizes não deve ser um fardo, mas sim um ato de fé e submissão. Quantas vezes nos encontramos questionando as instruções divinas? Quando Deus nos pede para erguer as mãos, devemos evitar a tendência de resistir ou perguntar por quê. A realidade é que a obediência física é uma ponte direta para a libertação espiritual. É uma verdade que transcende as emoções e o intelecto.
Na sociedade moderna, às vezes reduzimos nossa conexão com Deus a meros sentimentos e reflexões intelectuais. Argumentamos: sinto humildade em meu coração, então não preciso me ajoelhar ou prostrar diante de Deus. Ou dizemos: minha devoção interna basta, não é necessário aplaudir, erguer as mãos ou me levantar para louvar a Deus fisicamente. No entanto, Deus nos lembra de que, em algumas ocasiões, Ele requer um ato físico de obediência antes de liberar recompensas espirituais. O jejum, por exemplo, é um desses atos. Quando jejuamos, estamos não apenas subjugando nossos desejos físicos, mas também demonstrando nossa obediência e fé. Essa ação física é o elo entre a nossa fé interna e as bênçãos espirituais que Deus deseja derramar sobre nós. Imagine isso de outra forma. Se você dissesse a alguém que o ama profundamente, mas nunca demonstrasse esse amor externamente, essa pessoa começaria a duvidar. Deus nos ensina que, às vezes, a manifestação externa de nossa fé e obediência é necessária para que as bênçãos espirituais fluam. Não subestime o poder da obediência física em sua jornada espiritual. Quando Deus pedir que você haja fisicamente em conformidade com sua vontade, faça-o com fé, sabendo que essa ação é o veículo para a libertação espiritual e as bênçãos divinas que Ele tem reservadas para você. Existem momentos em nossas jornadas espirituais em que Deus nos convoca a tomar ações físicas. Você já se perguntou por quê? A resposta reside em uma conexão profunda entre essas ações físicas na terra e o poder espiritual que é desencadeado nos céus. Veja Moisés com as mãos erguidas como exemplo. Enquanto suas mãos permaneciam no alto, a vitória prevalecia para Israel. Essa é a prova de que a obediência física libera um poder espiritual extraordinário. Quando nos submetemos à obediência física, somos beneficiados com favores divinos, assistência celestial, proteção, cura, milagres e bênçãos. E quando você abraça o jejum e a oração, uma torrente de poder sobrenatural de Deus é liberada, juntamente com suas hostes celestiais. A evidência para isso está em nossa própria Bíblia. Imagine essa verdade. Quanto mais você cresce em sua fé, mais o diabo procura atacá-lo. Algumas pessoas podem até pensar: prefiro não alcançar níveis espirituais mais elevados para não atrair a atenção do diabo. Mas aqui está o fato incontestável. O inimigo já conhece você. Ele não ignora a sua presença. Agora considere isso. Quem está mais protegido em meio a uma batalha? Um novo soldado inexperiente ou um general de alto comando? Quem possui mais soldados a protegê-lo, o soldado novato ou o general? A resposta é óbvia. O general tem uma vasta força ao seu redor, garantindo sua segurança. Da mesma forma, quando você se eleva em sua fé e obedecendo fisicamente às diretrizes de Deus, você se torna como um general espiritual, com uma proteção divina ampla e poderosa. A verdade inegável é esta: quanto maior o nível de sua fé, maior será a proteção angelical que o envolve. Quando Deus lhe confia tarefas grandiosas, ele se manifesta de maneiras extraordinárias. Lembremos do exemplo inspirador de Eliseu, quando seu servo ficou apavorado com o cerco dos assírios. Eliseu não se deixou abater. Ele pediu a Deus que abrisse os olhos do servo, e para surpresa de todos, o servo viu carros e cavalos de fogo cercando-os. Isso nos ensina que, à medida que o chamado e as tarefas se tornam maiores, a proteção divina também se intensifica, abrangendo não apenas você, mas também sua família. Portanto, nunca recue de sonhar alto, de pedir grandemente e de acreditar com firmeza. Não permita que o medo de enfrentar maior oposição do inimigo o detenha, pois você está apenas no início de sua jornada espiritual. Níveis mais elevados aguardam, e com eles, uma proteção angélica mais poderosa. Vamos aplaudir e louvar ao Senhor se você acredita nisso. Agora permita-me conduzi-lo ao livro de Daniel, capítulo 10.
Daniel estava profundamente imerso em um jejum de 21 dias, abstendo-se de comida desejável e alimentando-se apenas de vegetais e água. Durante esse período de busca fervorosa por Deus, um anjo veio a ele e o tocou. Daniel caiu de joelhos e nas palmas das mãos, tremendo diante da presença angelical. O anjo o chamou de homem amado e disse: "Preste atenção nas palavras que tenho para lhe dizer. Levante-se, pois agora fui enviado a você." Observe o paralelo intrigante aqui. Daniel escolheu não comer comida boa durante seu jejum, e o anjo o chamou de homem muito amado. A decisão de Daniel de negar a si mesmo prazeres terrenos e buscar a Deus de forma intensa tornou-o extremamente agradável aos olhos de Deus. Lembre-se, quando você se compromete com a busca fervorosa de Deus, quando você jejua e ora com determinação, você se torna um homem ou mulher muito amado aos olhos divinos. O que você sacrifica na carne é recompensado abundantemente na espiritualidade e no amor de Deus. Amigos, é fundamental compreender a diferença crucial entre o amor de Deus e o favor de Deus. O amor de Deus é incondicional, eterno, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nada que façamos pode aumentar ou diminuir esse amor que Ele tem por nós. É um amor imenso, gratuito e que não merecemos, mas que nos é dado com generosidade. Deus nos ama de forma perfeita, independentemente das nossas ações. Por outro lado, o favor de Deus é algo diferente. Ele nos concede inicialmente como um presente, mas o aumento desse favor depende das nossas ações e da nossa busca por sua vontade. O amor de Deus é constante, mas o favor divino é ampliado à medida que buscamos e obedecemos a Ele com diligência. É a história de Daniel que nos ilustra de maneira vívida esse aumento extraordinário do favor de Deus. A história de Daniel é um exemplo impressionante de como podemos experimentar um crescimento significativo no favor divino. Quando ganhamos esse favor, quando fazemos ações físicas de obediência que trazem libertação espiritual, Deus derrama seu favor e suas bênçãos sobre nós. Milagres acontecem, o favor divino se derrama, bênçãos fluem abundantemente e Deus nos eleva a níveis que nunca imaginamos. Tudo isso acontece não por nossa própria habilidade ou mérito, mas porque escolhemos obedecer e sacrificar. É menos sobre nós e mais sobre Ele. Daniel, amado homem, preste atenção nas palavras que tenho para lhe dizer e levante-se, porque agora fui enviado a você. Daniel 10, versículo 11. Essas palavras ecoaram no coração de Daniel quando um anjo, com uma mensagem celestial, apareceu diante dele. No entanto, a mensagem que esse anjo trouxe não era apenas um anúncio, mas uma revelação extraordinária do poder divino. O anjo continuou: Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia você preparou o seu coração para entender e humilhar-se na presença de Deus. Suas palavras foram ouvidas, e por causa de suas palavras eu vim. Daniel 10, versículo 12. Mas a história toma um rumo surpreendente. O anjo revela que ele foi impedido por um principado maligno que governava a Pérsia, o que hoje conhecemos como Irã. Durante 21 longos dias, esse poder diabólico bloqueou o caminho do anjo. Por que Daniel continuou jejuando e orando incansavelmente durante todo esse tempo? A resposta é simples. Ele estava comprometido com a busca pela vontade de Deus. Sua devoção persistente chamou a atenção do céu e, em resposta, o poderoso arcanjo Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio em auxílio do anjo enviado a Daniel. Para entender a importância de Miguel, lembremos que existem 3 anjos principais: Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer, que se rebelou contra Deus e caiu, agora não é mais considerado entre eles. Assim, Gabriel é conhecido por entregar mensagens divinas, enquanto Miguel é o guerreiro celestial, aquele que luta nas fileiras dos exércitos celestiais.
Miguel foi enviado como reforço para quebrar a resistência do principado maligno que se opunha a Daniel. Isso nos ensina uma lição poderosa. Não há uma grande batalha entre Deus e Satanás. Deus, com um simples movimento, expulsou Satanás do céu. A verdade é que o inimigo não pode resistir ao poder divino quando Deus envia suas forças angelicais para a batalha. Tudo neste universo foi criado com um propósito divino, e dentro dessa vasta criação ocorre uma batalha constante entre anjos e demônios. Surpreendentemente, você e eu temos um papel fundamental em determinar o resultado dessa batalha. Essa é a essência da lição que esta história nos ensina. Anjos e demônios estão envolvidos em uma luta contínua, e os anjos possuem as respostas para nossas orações. A surpreendente realidade é que nossas ações físicas podem desencadear um poder espiritual que afeta diretamente essa batalha celestial. Somos, de fato, parte integrante deste conflito espiritual. Permita-me lembrar as palavras de Jesus em Mateus 17, versículo 19, quando seus discípulos questionaram por que não conseguiram expulsar um demônio. Jesus deu duas razões: falta de fé e pertencimento a uma geração perversa. Em outras palavras, ele estava dizendo a eles que estavam desconectados de Deus. A falta de fé ocorre quando nos desconectamos de Deus, sua palavra, oração, louvor e sua presença. Isso resulta em descrença, que traz consigo medo, ansiedade e desespero. A perversidade se origina da desconexão com Deus e da conexão excessiva com o mundo. Agora, quero compartilhar a solução com você, que está em Mateus 17, versículo 21. Esta espécie só sai com jejum e oração. Oração é a maneira de se reconectar com Deus, enquanto o jejum envolve se desconectar do mundo, afastando-se dos desejos da carne, dos olhos e do orgulho mundano. Independentemente de quem você seja, eu, como seu pastor e pregador, faço isso regularmente. Me alinho com Deus, reconhecendo quando me desconecto dele e me torno excessivamente conectado com o mundo. O momento em que nos tornamos conscientes de nossa desconexão com Deus é o momento de humildade e autenticidade. É quando jejuamos e oramos que nos reconectamos com Deus e recuperamos o domínio e o poder sobre o inimigo. Tornamo-nos radiantes e ungidos, experimentando mais uma vez o favor de Deus em nossas vidas. Então, meu apelo para você é este: comprometa-se a se tornar muito querido a Deus nos próximos 21 dias, não como uma afirmação presunçosa, mas como um ato de humildade e desejo de que Deus possa dizer sobre você o que disse sobre Daniel: você é muito querido para mim. Lembre-se sempre de que a obediência física tem o poder de trazer libertação espiritual, porque quando realizamos ações físicas alinhadas com a vontade de Deus, estamos efetivamente desencadeando uma transformação espiritual nos céus. Portanto, comprometa-se com a jornada de reconexão com Deus, buscando seu favor e sua bênção, porque isso é o que todos nós desejamos, o favor divino em nossas vidas. Glorifiquemos ao Senhor. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Envie ele para um amigo que precisa ouvir essas palavras. Que Deus te abençoe e até a próxima.